Olá, começamos agora o Jornal das Eleições 2016. A partir de agora, você confere as principais informações deste dia de votação até o momento. A primeira delas é que as urnas do CIEP no Fragata apresentaram problemas na leitura biométrica. A TV Câmara Pelotas realizou um debate entre os candidatos a prefeito da cidade. E a repórter Ingrid Dávila nos traz um resumo do que aconteceu. O clima permaneceu ameno nos primeiros blocos e depois se tornou mais acalorado. E mesmo assim, os prefeituráveis puderam expor os seus planos de governo. O encontro, mediado pelo jornalista Edson Luiz Planella, teve duração de 2 horas e 20 minutos e contou com a presença de Fábio Tedesco, Flávio Souza, Jurandir Silva, Ledinei Santana, Marco Marchand, Miriam Marrone e Paula Mascarenhas. A única ausência foi de Anselmo Rodrigues, que justificou estar afônico. Os concorrentes ao pleito tiveram 6 blocos para apresentar propostas, fazer perguntas e responder questionamentos. O primeiro de apresentação, 2 blocos de cruzamento com temas selecionados como saúde, educação, desenvolvimento urbano e rural, cultura, segurança, funcionalismo, finanças e impostos. E outros 2 blocos também de cruzamento, mas com tema livre. Apesar dos enfrentamentos, o clima era de tranquilidade até que o candidato Ledinei Santana, do PMN, acusou a candidata Paula Mascarenhas, da coligação A Mudança Não Pode Parar, de cometer crime eleitoral, o que motivou o pedido de resposta concedido pelo jurídico da casa, que prestou assessoria durante o debate. Logo após o último bloco, o de conclusão, todos os candidatos concederam entrevista de avaliação do evento. Precisamos mudar a política de saúde, a política de segurança, a política de educação. E eu me sinto preparada e quero agradecer todo o carinho, com gratidão e dizer que peço a tua confiança para votar no 13, no Pelotas Pode e na Miriam. Eu quero dizer que no dia 2 de outubro vocês pensem e votem 33, que pensem numa mudança, mas numa verdadeira mudança. Cara nascido e criado em bairro que pretende governar com um olhar voltado para os bairros, como eu tenho dito. Não vou esquecer o centro, mas os bairros serão minha prioridade. Inverter prioridades na hora de arrecadar e também na hora de gastar. A gente quer dar sequência a esse trabalho, tem muita força da nossa candidatura e eu tenho convicção de que a gente está indo rumo ao segundo turno, com tempo igual, para disputar com a candidatura de situação, para desfazer essa ideia de cidade dos sonhos que eles defendem. É 50 para prefeito e 50 para vereador, gente. Obrigado. Nós estamos avançando em muitas áreas. Quem vive em Pelotas sabe disso, na infraestrutura, na saúde, na educação, mas nós reconhecemos que ainda há muitos problemas, tem muito para melhorar e é para isso que a gente quer seguir em frente, na mesma linha, no mesmo ritmo de campanha. Para isso eu convido vocês a votar no 45 e apostar num futuro melhor para todos. Para que Pelotas possa sonhar, que uma cidade possa funcionar todo dia, eu convido vocês para observar as nossas propostas, baixar em nosso aplicativo, baixar no TRE o nosso plano de governo, que tem 26 páginas, das quais delas são muitos projetos possíveis de ser realizados, para que nós possamos juntamente criar uma Pelotas coerente de todos. Nós termos bons economistas cuidando das nossas finanças, precisamos da parte da engenharia ambiental, a engenharia de tráfego, enfim, nós precisamos de todo um sistema, mas não mais partidário. O sistema partidário está corroendo o erário. Enquanto Pelotas não acordar, não ver que nós não podemos mais trabalhar com esse modelo de governo, com esse tipo de diretrizes, Pelotas não vai ir para frente. O abismo social que foi aberto entre o centro da cidade, a elite política, com a periferia, o bairro e o cidadão, é muito grande. Mas nós podemos resgatar isso. E para isto é preciso que a população se conscientize e mude seus conceitos de votação. A 164ª Zona Eleitoral em Pelotas teve 5 urnas substituídas. Em Morro Redondo faltou luz em uma sessão e as urnas operam com bateria. Vamos fazer agora um breve intervalo e já voltamos com mais informações sobre as eleições municipais em Pelotas. Você que nos acompanha pode entrar em contato pelo telefone 3222 1150 ou interagir pelas redes sociais no Facebook e mandar vídeos, imagens ou informações. Participe!
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. No TV Câmara Notícia, você confere as principais informações do Legislativo, além da previsão do tempo, cotação de moedas e entrevistas com parlamentares e personalidades da comunidade. Toda segunda e sexta-feira, ao vivo, a partir da 13h, aqui na TV Câmara. E aí, pessoal ligadinho na TV Câmara, olha só, se você tem problemas na rua ou no bairro onde mora, ligue para a redação da TV Câmara, 3222-1150, que a equipe do Cidade Reclama vai até você. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Voltamos com o Jornal da Eleição 2016. O direito ao voto é assegurado a todos os brasileiros com mais de 16 anos, mas para o andamento tranquilo do processo é preciso respeitar algumas regras. Confira. Para votar, o eleitor precisa estar munido com a documentação exigida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, a manifestação individual é garantida pela lei, mas com algumas restrições. Será que a população conhece essas regras? Pode usar o voto, não pode levar talvez bandeiras do próprio partido, essas manifestação, essas coisas assim. O resto pode, normal, levar a identidade, levar o título, somente. O senhor está inteirado do que pode e o que não pode? Estou inteirado do que pode e o que não pode. Não, eu sei de todas o que eu posso usar. Eu sei que eu posso usar a carteira de identidade, a carteira profissional que tenha foto ou a carteira de motorista, né? Sabe qual o documento que tem que usar na hora de votar? Sim, o título de eleitor e no caso, o último recibo da última votação. E o senhor sabe o que pode usar identificando algum candidato da sua preferência? Seria o papelzinho da propaganda dele ou que tenha o partido também, se for só. Fique atento. Para votar, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto, sendo facultativa a apresentação do título. O local de votação pode ser verificado na internet, no portal do TSE, ou em algum cartório eleitoral. O horário de votação é das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Para agilizar a votação, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve a tradicional cola dos candidatos. A aglomeração de pessoas portando acessórios ou instrumentos de propaganda de candidatos é proibida até o término da votação. Mas a manifestação individual e silenciosa, com bandeiras, broches ou adesivos, é permitida. Na urna, não é permitido o uso de celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer outro equipamento que possa comprometer o sigilo do voto. Quem não votou na última eleição pode votar nesta. Cada turno é considerado uma eleição e quem não justificar a ausência em 3 consecutivas tem o título cancelado. Quem violar as regras pode sofrer punições previstas na lei. Nós estaremos fiscalizando, já temos inclusive uma guarnição da Brigada Militar que vai ficar junto ao Ministério Público, para que a gente evite todo e qualquer tipo de boca de urna. As pessoas serão apreendidas, serão encaminhadas ao Ministério Público, será lavrado o termo circunstanciado, e, se for o caso de crime eleitoral, nós faremos a condução imediata para a Delegacia Federal.
18 pessoas já foram presas em Canoas, entre elas um vereador que está no 3º mandato e é candidato. Em Pelotas, a gente não registrou nenhum tipo de ocorrência desse tipo. E nós estamos aqui na bancada do CN agora com o coordenador da TV Câmara, coordenador de comunicação da TV Câmara, Edson Planella. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Matheus. Um dia importante para o país, né? Para Pelotas e para o país. Edson, até agora, né, nós verificamos que veio ocorrendo tudo dentro da normalidade. Tu acha que isso se deve às alterações da legislação ou da consciência mesmo dos candidatos? Olha, na verdade é uma eleição bastante atípica. Nós tivemos a eleição mais curta de todos os tempos, apenas 35 dias para que o pleito se realizasse. É uma restrição, uma limitação muito grande também do investimento dos recursos, né, para que os candidatos pudessem utilizar nesta eleição, mesmo que alguns excessos tenham acontecido, né. Claro que aquela história que a denúncia que não chega ao Ministério Público, ela não pode ter encaminhamento, ou seja, o Ministério Público fiscaliza, mas ele vive também de denúncias. Algumas acabaram acontecendo, foram deferidas, né, inclusive na última sexta-feira, quando a Prefeitura fazia um ato, né, e considerou que isto poderia favorecer uma determinada candidatura e a própria Justiça Eleitoral determinou, né, a suspensão da atividade da entrega de escrituras, do processo de regulação fundiária no Dunas. Mesmo que os candidatos saibam que existem muitas restrições, alguns excederam. Não tanto quanto em outras eleições, mas é uma eleição que causa uma certa expectativa, porque diante desse tempo todo, nós temos uma eleição extremamente silenciosa. E até poucos dias do pleito, o número de indecisos era muito grande. E isso, né, o próprio Instituto de Pesquisa de Opinião, que o repórter André Pereira fez um material com o perfil dos candidatos, a Elis Rádio, uma cientista política, chegou a dizer que nós tínhamos 40% de indecisos um mês antes da eleição. Quer dizer, um índice extremamente alarmante. Tá certo. Eu estive, né, no Campus 2 da Católica, no Colégio São José e no Colégio Gonzaga. E com todas as pessoas que eu conversei, elogiaram o sistema de biometria. Era esperado isso? Que o processo acontecesse de forma tranquila? Nós temos alguns problemas no reconhecimento da leitura no CIEP, que tem um número expressivo de eleitores no Fragata, mas também é normal que nós tenhamos convivendo com esse período de adaptação. É algo que traz mais garantia e segurança ao processo, né, que a urna eletrônica agiliza, é um modelo já utilizado, inclusive, em vários países do mundo, apesar de permanentemente termos questionamentos a respeito da fidelidade e da segurança, né, do que existe a captação a partir do uso por parte do eleitor. É um processo importante, é uma inovação, já haviam alguns testes sido realizados, inclusive aqui no município próximo do Arroio do Padre, e agora implantado em Pelotas, né? Então, por enquanto, apesar desses pequenos senãos, o funcionamento tem sido considerado absolutamente normal. Numa cidade que, junto com mais 4 municípios, tem mais de 200 mil eleitores e são as cidades que se questionam até esse momento. Nós teremos segundo turno ou não teremos segundo turno? E a utilização da biometria agiliza e diminui o tempo de votação. Edson, sobre o descrédito na política, né? Muitas pessoas estão desacreditadas e não tem muita esperança. Tu acredita que esse ano a gente vai ter muitos votos brancos e votos nulos? Eu acho que esse silêncio que eu mencionava é também um pouco, né, pela insatisfação do eleitor diante do quadro conturbado politicamente no país. Se isso vai refletir em votos brancos ou nulos, ele tem aumentado a cada pleito. Tem sido um índice que abstenção, brancos e nulos são índices que aumentaram nos últimos pleitos. Isso pode acontecer, pode. Nós não sabemos ainda exatamente se esta insatisfação do eleitor vai refletir em abstenção, brancos e nulos. Agora que o momento do país faz com que o próprio envolvimento de eleitores tenha sido sentido, esta ausência, né, dessa coisa mais politizada, isto, para mim, é reflexo do que acontece no país. Apesar de alguns municípios da região, né, municípios menores, as comunidades terem se envolvido mais do que aconteceu em Pelotas. Tá certo. E agora vamos fazer um breve intervalo. Não esqueça, você pode participar da Central de Eleições pelo telefone 3222-1150. Até mais.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. No TV Câmara Notícia, você confere as principais informações do Legislativo, além da previsão do tempo, cotação de moedas e entrevistas com parlamentares e personalidades da comunidade. Toda segunda e sexta-feira, ao vivo, a partir da 1h da tarde, aqui na TV Câmara. E aí, pessoal ligadinho na TV Câmara, olha só, se você tem problemas na rua ou no bairro onde mora, ligue para a redação da TV Câmara, 3222-1150, que a equipe do Cidade Reclama vai até você. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Estamos de volta com o Jornal da Eleição 2016. 3 urnas da cidade de São José do Norte operam com bateria por falta de energia elétrica. Desde as 7 horas da manhã, a CE está no local tentando resolver a situação. E muitas pessoas escolheram a primeira hora para votar. O repórter Marrone Silva acompanhou uma sessão no centro da cidade. Hoje é dia de escolher os representantes do Poder Legislativo e Executivo. E antes das 8 horas da manhã, horário de início da votação, alguns eleitores já aguardavam cedo na fila para poderem votar. Sim, é bom já levantar cedo, né? Vir já para ficar livre, para depois a gente poder aproveitar o domingo, né? E para poder passar com a família, amigos, e a gente já fica livre já. Então votar sempre cedo para ti? Sim, é levantar de manhã cedo, chimarrãozinho, vim aqui já. Então, de costume mesmo. Sim, por causa que aí já ficou liberada o resto do dia. Vai ficar mais fácil então? Fica mais fácil. Todas as eleições tu costuma então votar cedo? Todas. E o candidato, tu demorou para escolher? Como é que foi esse ano? Não, já tenho minhas ideias. Já veio pronto? Escolhi. Já, tô preparada. Edson, apesar de proibido jogar materiais próximos aos locais de votação, alguns candidatos não respeitaram essa norma. Melhorou bastante em relação a pleitos anteriores, né? Quando esta proibição acontecia, mas não era tão severa, pelo menos o comunicado, da forma que o Ministério Público tentou intimidar a utilização dos candidatos, mas alguns exageraram, alguns não cumpriram. E resta saber se o Ministério Público, a partir deste material, vai realmente penalizar. Os candidatos têm que entender o seguinte: essas regras estabelecidas, elas têm que ser cumpridas. E quem está postergando um cargo político é o primeiro a não respeitar aquilo que está na legislação, o que se espera desses candidatos. Então, realmente, a norma diz que não deveria ter acontecido as chamadas chuva de cédulas. O que são as chuvas de cédulas? São aquelas cédulas jogadas na madrugada em que os eleitores chegam no local de votação e nesse local encontram um monte de santinhos, né, para que utilizem como cola e definir o seu voto. Segundo a própria Elis Radman também, 5% nas outras eleições dos eleitores definiram o voto entre sair de casa e chegar ao local de votação quando apanharam algum santinho. Será que alguns apostaram em burlar a legislação, pagar uma multa para tentar a captação de algum voto? Resta saber que se o tipo de penalização que vão ter, ou o resultado das urnas vai compensar, né, o descumprimento do que prevê a legislação.
Esse é um hábito antigo, né, Edson? As eleições anteriores, por não haver ainda essa legislação, os candidatos se utilizavam desse meio para conseguir, né? De qualquer forma, a cidade, em relação aos outros pleitos, é uma cidade limpa, né? Quando se proibiu uma série de materiais, cavaletes, uma série de materiais que se utilizava durante o pleito, a cidade amanhecia realmente bastante suja, quase imunda a cidade. Isso não aconteceu. Hoje, mas, mesmo assim, alguns candidatos, sabendo que não podia, utilizaram essa prática da chamada chuva de cédulas durante a madrugada. Uma pena. O Jornal da Eleição 2016 fica por aqui. Mais informações nos informativos a cada 1 hora. Eleições 2016, a TV Câmara abre a urna para você.